tá me ouvindo bem, Laudi? Tô ouvindo Que sim. bom que deu certo, né? Porque eu acho que esse bate-papo vai ser importante. Pessoal, hoje a gente vai falar aqui, a gente vai aproveitar já, sem perder muito tempo, porque eu acho que é um tema importante. Faz muito tempo que eu quero trazer esse assunto. Aliás, que eu já tenho trazido. Quem me acompanha há mais tempo sabe que sempre nos meus stories tem alguém que me cobra por não fazer sorteio de feed ou por não compartilhar. Tem uma série de coisas, tá? E eu sempre tive minhas razões, eu sempre tentei expor isso, as minhas razões. Então, a história da Laude, ela veio para mim, ela apareceu para mim, eu estava no Brasil. E como eu estava com muitas coisas para fazer, eu realmente não tinha como dar a atenção que merece o tema, né, e que eu gostaria de ter dado. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu entrei em contato com a Laude, aí conversei com ela para entender melhor, porque eu recebi de seguidores, links para ver, né, stories, ver algumas coisas assim, e entender qual que era a dor dela, né, para acolher, para tentar ajudar de alguma maneira. E aí, eu conversando com ela, eu acho que, eu sempre falo isso, né, que para mim a melhor ajuda que eu posso dar, Laudi, é o acolhimento, é levar informação, né, é direcionar, porque eu não posso fazer mais que isso. Se eu pudesse, cara, eu pagava para todo mundo, né, eu sei a dor de uma paciente, porque eu já estive nesse lugar. Né, eu também já precisei de grana que eu achava que eu não ia conseguir mais. Né? Então, realmente é um tema muito delicado. Eu quero deixar claro, pessoal, que a intenção do meu perfil, meu como pessoa, as pessoas sabem da minha integridade, né, do meu comportamento na rede social, não é atingir ninguém, atacar ninguém, muito pelo contrário. A minha voz sempre será, ela é focada no paciente, tá? Então, por causa disso, eu quero trazer a história da Lounge, não para apontar, mas como alerta, como cuidado, tá? Por quê? Porque a gente sempre ouve as pessoas dizendo, quando acontece alguma coisa com os pacientes, falar a culpa é do paciente. E muitas vezes esse paciente, e eu também faço isso, tá, gente? Quando eu tenho alguma informação, que eu quero descobrir alguma coisa, que eu quero saber alguma coisa, eu vou na rede social. E a rede social, infelizmente, não é todo mundo que domina, que conhece, né? Então, a gente precisa entender que quantidade de seguidores não diz nada, né? Que as pessoas podem comprar. Tem muitas pessoas que enganam pacientes, tem gente que vende mentoria para ajudar a engravidar, tem ginecologista que fala que vai ensinar a engravidar com 43 anos, porque filho é pecado. Então, são vários alertas que eu já trouxe, assim, e esses de campanhas, vamos falar assim, no geral, tem um problema especial, né? Que é isso que eu quero que a Laude traga. A Laude, por exemplo, uma paciente mestrintante que ela nunca abriu a história dela para ninguém, nem dentro da casa dela. E quando ela teve uma chance, que ela se percebeu né, e abriu os olhos dela, ela foi conferir, é isso que ela vai contar, mas assim, a gente vai falar da história dela, a gente não vai falar de ninguém, a gente vai falar da história dela. E aí ela se sentiu, falou, poxa vida, eu acho que eu posso participar e eu posso contar, é a hora de eu contar, porque eu tenho chance, né? E é esse psicológico, né? Que às vezes a rede social traz na gente, quando a gente está num momento de vulnerabilidade, e é essa questão, a gente acaba abraçando, porque a gente acha que é tudo correto, né? Que tá tudo bem, até que acontece uma série de coisas e a gente pensa que, né, o sonho virou pesadelo, né? Por isso que eu até coloquei o tema da live, né? Do sonho da minha vida ao pesadelo, porque assim, se perguntar qual o sonho da sua vida, o sonho da minha vida é engravidar e ter filho. E virou um pesadelo para ela, né? Mas que eu quero que, dando essa voz para ela, que ela conte a história dela, que a gente possa ajudar ela de alguma maneira a correr, né, ver os caminhos dela e perceber que ela não está sozinha. Essa é a coisa mais importante que eu quero trazer, tá, Láudia? Então, assim, eu quero que a gente traga a informação dela e eu vou trazer várias informações para vocês dos conflitos que existem dentro do TFM, dentro do que é a regra, né, dos perigos de fazer alguma coisa sem critério, sem alguma auditoria, né? Então, é isso que a gente vai falar. A gente não vai dar nome para ninguém, a gente não vai acusar ninguém, não é essa a intenção, tá? E aí é isso, tá? Eu, inclusive, gente, eu vou deixar aqui os comentários, mas
Se eu sentir que existem comentários que estão indo para um lado que não é o objetivo da live, eu vou fechar os comentários, tá? Então, assim, eu estou deixando aberto para a gente ter uma troca legal, para a gente ser sensível, para a gente ter cuidado e acolhimento com todo mundo, como eu sempre prezo na minha rede, e como a rede é minha, eu vou tomar qualquer decisão se eu achar necessário, tá? Então, Laud, obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por aceitar bater esse papo comigo, né, para trazer a sua dor, né, não estou usando a sua dor como paciente, mas ela é uma voz importante, porque eu já tive vários pacientes que já relataram, já reclamaram várias vezes, só que você foi aqui, decidiu abrir mesmo e falar de tudo o que acontece, né, de uma maneira aberta. Então, eu quero te dar a voz para isso, tá bom? Então, me conta como, assim, qual a sua idade, me conta a sua história com a infertilidade, né? Em que momento que você visualizou uma esperança, assim? Sim, eu sou a Laude, para quem não me conhece, tenho 40 anos, vou fazer 41 esse ano, e está sendo, assim, um desafio falar sobre isso, né? Já até chorei nos bastidores para conseguir falar sobre isso, e tudo que eu vou comentar com isso com as pessoas, eu me emociono, porque eu lido com sonhos de pessoas o tempo todo, né? O meu trabalho é lidar com sonhos e eu sei o quanto é delicado isso, né? Você lidar com sonhos, né? E o meu sonho sempre foi ser mãe. Muitas mulheres têm esse sonho, né? Eu vejo que algumas não têm esse sonho, mas muitas têm. E eu sempre, desde que sou criança, me identifiquei com isso. Tenho um instinto materno de cuidar de animais, de cuidar de pessoas, eu sempre fui a professora, as minhas amigas sempre me falou que eu era a mãezona das amigas, sabe, de cuidar mesmo. É o meu sonho gerar, né? É meu sonho também adotar, também penso nisso. E assim, essa vida de tentante, né? O meu primeiro aborto foi em 2020. E assim, eu não contei para ninguém. Eu passei por aquilo sozinha. Eu não contei nem para minha família. Eu não contei para ninguém sobre isso. Para ninguém. Me mantive forte. Não imaginava o quão doloroso era esse processo do aborto, né? E aí, em 2022, eu engravidei novamente e tive novamente um aborto, né? Na 10ª semana, eu sempre perco, né? E aí, assim, muito leiga nisso, muito sem saber onde eu vou, com quem eu falo, o que eu investigo sobre isso, né? Já gastei muito dinheiro com tratamentos, muito, até porque faz um mês que eu fiz plano de saúde, para você ter ideia, né? Então tudo foi muito particular, assim, pagar as consultas que são caríssimas, né? E aí em 2022 eu comecei a investigar por que eu tinha perdido o bebê. E eu perdi o bebê no dia do meu espetáculo de dança. Imagina, eu estava fazendo o espetáculo de dança e eu tive um aborto no momento do espetáculo, né? Aquilo trouxe para mim crises de claustrofobia, crises de pânico. Eu não conseguia ver luz, eu não conseguia falar com as pessoas na minha frente por ter passado por aquilo. Eu tive um aborto retido. Eu fiquei 30 dias com o feto dentro do meu corpo. E eu falei assim, eu não vou fazer curetagem, porque pela minha idade isso é perigoso, né? Eles falam que é perigoso, sei lá, furar o útero, não sei, me falaram isso. E aí eu aguentei, né? O corpo expelir. Mas aquele processo de contração, né? Que eu falo assim, eu poderia estar sentindo contração para ganhar um bebê. Eu poderia estar sendo internada para ganhar um bebê, só que eu estava perdendo um bebê, né? E aí você se sente um lixo de mulher. Essa é a palavra, você se sente inválida. Eu me senti inválida, eu me senti péssima. Eu não conseguia falar isso com as outras pessoas, eu me sentia excluída pelas pessoas, eu me sentia que as pessoas, elas estavam me vendo como coitadinha, sabe? E aí eu tive que me fazer muito forte, porque os meus alunos me veem como uma pessoa forte, né? Então, eu me fiz todo esse processo, todo esse tempo muito forte. E aí, fazendo várias investigações, né, de reprodução com especialistas, eles falaram que o mais indicado para mim era fazer a fertilização.
né, pela minha história, né? Aí eu fiz a esteroscopografia, eu fiz todos os exames possíveis que você pode fazer, né, para tentar entender o porquê que você está engravidando e está perdendo, né? E aí, em 2024, o ano passado, eu investi no tratamento de fertilização, né? Investi aí uns 30 mil reais, mais ou menos, paguei tudo particular e não deu certo, né? Perdi novamente, aí foi mais uma perda. Depois de um mês, eu engravidei naturalmente. Depois de um mês dessa FIV que deu negativo, engravidei naturalmente. E perdi novamente, assim, tava tudo indo bem, consegui ouvir o coração do bebê, o médico falou assim que tava tudo indo bem. E assim, pelas perdas que eu tive, já vai dando aquele medo, sabe? Eu não consegui contar para as pessoas isso, eu não consegui expor isso para elas, eu não consegui viver essa alegria, né, de falar assim, vai dar certo agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir levar adiante a gestação, né? E aí, novamente, assim, perdi. E aí mudei de médico, descobri a leve trombofilia, né? Descobri recentemente a endometriose também, né? E aí, com tudo isso, a gente fica lá na internet seguindo pessoas, né? E aí, através dela, que eu vi que ela conseguiu, eu falei, sabe, é uma inspiração pra gente. A gente fala, nossa, eu também vou conseguir. Ela conseguiu, eu também vou conseguir. É Né? verdade. Conheço várias tentantes na internet que conseguiram, né, com o processo da fertilização, né? E aí, por eu ficar tanto investigando sobre, aí apareceu para mim uma oportunidade, né, de conseguir ganhar uma fertilização in vitro gratuita, e aí eu precisaria de votos, né, na enquete. E aí eu fiquei sabendo disso assim muito à tarde, né, que a minha história tinha sido escolhida. Eu me inscrevi, né, nesse concurso, né, para tentar ganhar esse tratamento. E assim, eu nem contei pro meu companheiro, para você ter ideia. Eu nem contei para ele que eu tinha inscrito a nossa história lá, porque até então Olha. eu não tinha aberto isso assim escancarado para ninguém, né? Assim, só quem sabia assim de tudo que eu venho passando é a minha mãe e o meu companheiro. Só, mais ninguém assim sabe a fundo tudo que eu vivenciei dessas perdas, dessas tentativas, porque é frustrante a gente ter que abrir isso, contar isso, né? Eu não gosto de me sentir a coitadinha, sabe aquela sensação de, Se ai, coitadinha. vitimizar, né? Das pessoas se vitimizando, tal. Ai, que pena, né? Sim, historinhas tristes, sabe? Umas coisas assim que eu ouvi falar, né? Quando eu tive a perda, que eu me afastei de um monte de gente por problemas psicológicos que eu fiquei, né? Que eu não sabia, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia ser feliz, eu não conseguia sorrir, sabe? É a sensação de um luto 24 horas. Eu falo que esse luto parece que eu entrei num buraco que nada me tira daquele buraco, sabe? Eu consigo trabalhar, eu consigo fazer minhas funções, mas com o coração despedaçado. Aquele vazio nada preenche. É um vazio assim que eu falo que é o maior desafio da minha vida, tá sendo passar por isso. Né? E eu falo sempre para Deus, eu falo, Deus, tem algum propósito para essas dores, para essas perdas, né? Eu vou conseguir ter um direcionamento de alguma coisa para realizar isso, seja de que forma for, seja por doação de óvulos, por fertilização, por adoção, sabe? Uma hora Deus vai me falar o porquê que essa é a minha missão, né? E a gente questiona muito Deus nessa hora, por que a gente está passando por tudo isso, né? E aí quando eu descobri assim que eu tinha sido escolhida, né? Eu fiquei muito emocionada, porque eu tive que falar assim, tá, agora eu tenho que ter coragem de expor isso, porque agora eu me inscrevi, eu tô participando, então eu coloquei a minha cara ao público, né? Todo mundo vai estar sabendo disso. E a galera se uniu assim de uma forma, sabe, para que eu tentasse ganhar, que foi assim incrível a forma deles compartilharem, deles me mandarem mensagens, Láudia, a gente está com você, porque nesse momento a gente se sente sozinha, né? A gente se sente assim sozinha nisso, sozinha dentro de um buraco.
E aí, quando a gente consegue ouvir as pessoas, Laude, você é forte, Laude, a gente está aqui, você vai conseguir, você não sei o quê. Aí você fala assim, caracas, que legal essa união. Só que ao Uhum, mesmo tempo, eu me senti incomodada assim de estar participando de um processo assim de votação, por saber que é o quê? É a história de outras mulheres que também quer o mesmo que eu, entendeu? É o mesmo uhum, sonho. É uma coisa assim que eu falo, caraca, se todo mundo pudesse ter essa oportunidade de conseguir isso, seria maravilhoso. Porque eu uhum, pensava assim, nesse momento dessas votações, né? Eu pensava assim, eu já participei de votação em concurso de Miss, né? E aham, aí, em concurso de Miss, você está competindo lá, está competindo em empoderamento, beleza, mas é uma coisa assim poxa, que é ali a diferente, né? faixa, se não ganhou, você fala, poxa, foi gostoso participar de tudo isso, assim, mas um processo de fertilização, poxa, é uma coisa assim que todas sabe, eu não sei com que palavra eu coloco isso, sabe? Eu fiquei um pouco incomodada de falar, poxa, eu vou ganhar delas, ou eu vou perder também, sabe? Alguma coisa assim? É que, na verdade, esse é um dos pontos que eu acho que é super importante da gente trazer, é que quando você acaba competindo com outras pessoas que têm a mesma dor, que em que momento que é justo, né? Eu vou falar assim como paciente, como tentante, eu escolher qual história é mais merecedora, né? Aí eu falo, olha, a minha história, ela foi de dor, né? A minha história, eu não queria ser mãe, e aí eu fui mãe aos 45 anos, depois de quase 4 anos tentando, tive que escolher 2 doadoras de óvulos, só fui mãe, consegui engravidar depois da terceira tentativa com óvulos doados, fora tudo que eu já tinha tentado. E aí, quando eu vejo as outras histórias hoje, né, eu falo, nossa, a minha história era tão pequena, né? Eu sofri tanto, foi tão difícil, mas eu vejo tantas outras assim, com tanto tempo, com tantas tentativas, tal, e aí eu não consigo mensurar qual que é mais importante. Então, assim, qual é o critério que a gente pode escolher uma dor maior, né? Num sorteio, ou numa campanha, ou num projeto, seja ele qual for, para que você consiga beneficiar alguém. Embora, Laudi, que eu acho que é importante a gente saber, a gente precisa ter um critério, ter uma forma entre a sociedade. Isso é uma coisa que eu já participei, inclusive, de webinários da Sociedade Brasileira de Reprodução mesmo, onde eu falo que a gente precisa democratizar os tratamentos, eles precisam ser viáveis para as pessoas que não têm grana, né, que têm baixa renda, que têm barreira financeira. Às vezes, até uma pessoa que tem uma classe média, que tem grana, às vezes ela também se depara nessa situação, porque assim, cada tentativa são 30, 40 mil reais. Imagina, você vai tentar uma, duas, três, né? Quantas pessoas que não vendem casa, não desfazem de muita coisa, e muitos casamentos, muitas relações se acabam quando tem uma pessoa com problema, né? Sim. E eu estou dizendo assim, o casal, independente do gênero, tá? Qualquer pessoa que tem um problema de infertilidade, isso traz muitos desgaste psicológico, né? E eu entendo o que você está dizendo, porque eu muitas vezes, quando me vi infértil, eu proibi meu marido de falar com qualquer pessoa que eu era infértil, que eu tinha problema de infertilidade. Ele estava proibido. Eu não queria falar, eu me sentia a pior pessoa do mundo, porque eu não conseguia gerar. Né? Eu me sentia que era um castigo de Deus, entende? Então, qualquer pessoa que fazia uma pergunta, eu já me comparava, eu já achava que aquilo era para mim. Então, quando a gente fala de um processo onde a gente tem a chance de ganhar, e eu entendo o lado da paciente, porque a gente participa de qualquer coisa com o intuito de ganhar. Né? A gente não entra num negócio para perder. Então, o que eu coloco é quando isso vira um motivo para te trazer mais trauma, para ser mais traumático do que já é, de você, para participar, você ter que abrir e expor a sua vida, né? Uma coisa que te traz muita dor, né? Então, o primeiro ponto, você é obrigada para participar, se você não participa, você não tem chance. E muitas pessoas veem como chance e vai fazer só por isso, porque vai ter a chance de ganhar. Mesmo você falando, poxa, mas eu vou tentar. Eu sei que muitas pessoas vão estar aí tentando,
Mas eu tenho essa minha dor e ela não estou comparando o tamanho da dor, mas eu quero ganhar, é óbvio, né? E isso Sim. gera por quê? Porque tem muitas pessoas precisando, entende? Então eu entendo a sua dor nesse sentido, tá? E aí é importante a gente falar que do Conselho Federal de Medicina, essas campanhas, elas não podem ser de qualquer maneira. Especialmente porque é tudo de maneira altruísta, não pode ser, gerar bem comercial, não pode ter nada disso. Né? Então, qualquer campanha, por exemplo, às vezes você pega sei lá, no passado a gente via muito isso, né? Ah, você quer ganhar o chocolate da Copenhague? Então você tem que seguir 5 pessoas e cada uma ir marcando a gente, não sei o quê. Isso você está induzindo, né, um algoritmo que você vai criando uma rede e aí você não tem controle. E aí, como que a gente traz o resultado de um resultado que seja se a gente não consegue comprovar isso de fato, né? Por que eu estou te falando, comentando isso? Porque no passado, já com 2 ou 3 campanhas, geral, tá? Eu estou falando campanha geral, eu recebi, olha, gente, eu achei injusto porque não entraram em contato comigo, ou eu achei injusto porque não conseguem comprovar, aí eu achei injusto porque eu percebi que falaram que não podia comprar, que não podia isso, não foi comprado o voto, ou já foi escolhida, a pessoa já estava escolhida, né? São relatos de pacientes que passaram por campanhas anteriores, tá? Estou falando em geral, não estou dando nomes. E que sentiram essas dores. Então, a importância de você trazer a sua história, né? É exatamente isso, a gente trazer esse alerta. E eu fiz um post também, falando das informações como deve ser pela Anvisa, pelo CFM, de maneira clara, entende? E não é que eu seja contra, muito pelo contrário, eu sou a favor, né? Sou a favor. Mas hoje, por exemplo, tem uma campanha que eu realmente admiro e que eu gosto, né? Que é da N Tentativas. Porque você vê lá, ninguém está fazendo, né, publicidade, pedindo, né, vota aqui, faz campanha aqui, faz isso. Não tem isso, né? Não tem uma exposição da pessoa. Então, quando você participa de alguma coisa que você é obrigada para participar, aprovar a sua imagem, aprovar as suas coisas, você vai fazer, porque você quer ganhar, entende? Só que existe uma dor por trás disso que a gente precisa cuidar, entende? Porque depois você vai ter que se justificar com as pessoas, ainda mais se você não contou para ninguém, né? É isso mesmo, e é o que realmente aconteceu, né? Então, Todo mundo abraçou a causa, e aí o processo, nesse processo, né, que eu me inscrevi, eu fui desclassificada por bots, eu não sei nem como fala isso, né, contra, tipo, votos falsos que teve lá no meu número, né, e aí as pessoas estão sempre, o tempo todo, até hoje me perguntando, né, e aí, como que foi aquele resultado, você ganhou? E assim, é dolorido, né? Doloroso você falar assim, eu fui desclassificada, porque quando a gente, né, a gente se expõe, né, a gente quer se expor publicamente, fala assim, tá, vou participar disso, eu vou me expor, né? Aí você fala assim, tá, eu perdi. É dolorido também para quem perde, porque você fala, caracas, eu perdi essa oportunidade que é a que eu tava muito querendo. Né? Ela foi para outra pessoa, você fica feliz para outra pessoa, mas você fica ali triste, né? Porque você fala, caraca, tudo bem, não consegui. E é assim, a vida é ganhando e perdendo. Tem gente que vai conseguir, tem gente que não vai, aí você acaba meio que aceitando ali, né? Mas quando você é desclassificada, aí você fala, caraca, mas não fui eu que fiz isso. Eu não tenho controle de quem pode votar, quem pode prejudicar, quem pode, sabe? E aí isso é doloroso, porque aí fica todo mundo falando, é injusto, aí fica comentando, aí você fica sempre revivendo a mesma história, né? E é uma história assim que, poxa, a gente deixa ela quieta aqui dentro do nosso peito, e aí a gente escancara essa dor e praticamente fica ali sempre martelando na dor, né? E aí, assim, eu não participaria mais, né? Por mais que eu quisesse ganhar um tratamento, né? Assim eu não participaria mais, né? E nem sei se, né, se isso
se é legal, se não é, como que é, uma coisa assim que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi, na verdade, isso, sabe? Nunca vi assim, sobre, ganha um tratamento, participa assim, dessa forma. Eu nunca vi isso, na verdade. Eu sempre pensei que você conquista no plano particular, ou você fica lá na fila do SUS, que tem uma determinada idade também, né? Que no caso eu estava pesquisando sobre, e eu falei, caraca, nem na minha idade mais dá para tá, porque onde eu investiguei lá, acho que era até os 38 anos. Eu falei, eu com 40 já não participo. No E a SUS? gente, e a gente tá, igual você falou, né? A idade está correndo contra o tempo, né? E o médico acelera, e ele fala, olha só, olha os óvulos, olha não sei o quê, olha a sua idade, sabe? Vai meio que desanimando também, porque eles não dão esperanças pra gente, né? Na verdade, por isso que eu coloquei no post, né, que o tempo é óvulo. Porque a gente, quando está depois dos 38, a gente sabe que depois dos 35 anos, a qualidade dos óvulos cai. Então, quando você interrompe um processo para você ir num processo para esperar um processo de seleção, seja ele qual for, ele leva um tempo. E esse tempo, ele não pode estar na sua mão, né? Então, eu sempre falo para as pacientes, assim, precisa ser responsável com isso, né? Só que, assim, como que os pacientes vão saber escolher ou entender que aquilo não está, que aquilo não é mais uma promessa que talvez não vai acontecer, né? Porque, assim, não é uma coisa, é a sociedade brasileira se reunir com todas as clínicas do Brasil. Para você ter uma ideia, Laudi, existem 192 clínicas no Brasil homologadas pela Anvisa que são aptas a fazer criopreservação, fertilização in vitro, tá? Mas existem milhões de médicos, assim, muitos médicos mesmo, de reprodução humana. E aí é muito maior que isso. E esses médicos usam esses laboratórios que são aprovados pela Anvisa. Então, é um movimento muito grande. Então, o movimento que tem que ser feito em função de uma resolução que não tem lei no Brasil, e tem que ser tudo doado, doação altruísta, não se pode comprar, não pode fazer nada. E uma vez que você faz qualquer tipo de campanha manipulando, de alguma forma, essas tratativas, isso é uma forma de comercialização e é uma forma de indução, de coagir você para que você aceite isso. Né? Ali, quando você pega um formulário, assim que eu já peguei vários, tá? Vários pacientes me mandaram vários formulários. Então, esses formulários, por exemplo, eles vêm carregados de regras, e as regras não são claras, entende? Então, assim, isso que eu estou dizendo para você é para, assim, se você decidir um dia entrar nisso de novo, é uma escolha sua e ela tem que ser uma escolha consciente, porque tem que estar claro, né? O ponto que eu sou contra não é que eu sou contra por causa da doação, muito pelo contrário, eu sou super a favor disso, mas tem que ter um critério para que as pessoas não se sintam usadas, não se sintam abusadas, não se sintam expostas, né? Um outro ponto do conselho que está claro na resolução do CFM e da Anvisa é que as pessoas não podem ser expostas. Então, quando você participa de uma ação dessa, você não pode estar com a sua foto lá, né? Assim, você vai aceitar, você vai assinar o termo, mas isso não é correto, entende? Porque você está expondo, ainda mais quando a gente fala de tratamentos, especialmente em doação de gametas, por exemplo, que é sêmen, óvulos e embriões, isso é anônimo. Então, se eu sei, por exemplo, o gato. Então, se eu sei que quem está doando deixa de ser anônimo, né? Então, aqui a gente precisa tomar muito cuidado e conhecer as regras. Então, o mais importante que a gente precisa fazer é constantemente estar falando, estar alertando, né? O meu intuito maior aqui é te ajudar, te dando voz para você falar do seu tratamento, porque você não estava com isso aberto. E, de repente, você resolveu abrir e se sentiu prejudicada, né? Isso foi o que você me disse, Lúlia, me senti prejudicada, né? Porque, às vezes, acaba acontecendo, eu sou classificada, mas será que já tem alguém, que alguém ganhou na fila? Será que já estava definido? Será que eu só era uma coadjuvante lá, né? Eu era figurante só para fazer números? São questões que não são suas, são questões que não diz respeito só a você, né? Diz respeito a quem, né? Às pessoas, às instituições, no mundo inteiro,
que organizam as campanhas. Então, o mais importante é que tem que ter critério, tem que ter regra, tem que ser correto, né? Tem que estar de acordo com as leis, né? Com o mínimo, e tem que ter uma forma de você ser auditada, de você falar, olha, me prova então o que você está falando, né? Ou mostra um relatório, né? É que nem jogos, a gente fala de jogos, né? De azar e tal, não sei o quê. As pessoas têm que ter um comprovante, uma forma de provar que aquilo ganhou, que não ganhou, e por que ganhou, e qual foi a quantidade de votos ou não, né? Então, por exemplo, se eu faço sei lá, eu vou fazer uma enquete, tá? Vou fazer uma enquete no meu Stories. Cara, uma enquete no meu Stories, sei lá, uma pessoa que tem 5 Instagrams e 10 amigos, as mesmas pessoas vão estar votando. São 20. Sim. Entende? Então, a rede social é isso, né? Então, não pode jogar uma dor dessa, uma carga dessa, dentro de um processo tão delicado, né? Essa que é a minha questão com isso, tá? Não que as pessoas não devam, muito pelo contrário, eu acho que deveria ser muito mais barato, deveria ter muito mais acesso, não era só no SUS, inclusive no particular, né? Acho que os tratamentos, também sou a favor de que as doadoras tivessem um benefício para doar, também acho, porque acho que ia motivar, mas aí são as minhas opiniões, né? Que eu tenho direito de expor aqui como opinião mesmo, como formadora de opinião e criadora de conteúdo, influencer, né, como eu sou aqui na rede digital. Agora, eu quero te perguntar, assim, aí é uma particularidade sua, se você falar, não, Luli, não quero falar, você não fala. Como que você lidou quando você soube que você foi desclassificada acusada, né, de uma maneira que você não fez, não você, né, porque uma coisa, assim, eu faço um post, ok? Eu fiz o post e escrevi a minha ideia. Tá lá bonitinho. O que as pessoas colocaram no comentário é uma rede social aberta e respeitando a opinião de todo mundo. Eu não tenho como me responsabilizar por isso. O que eu quero dizer? Uma vez que você participa de uma campanha, de uma ação, você faz a coisa como deve ser correta. Até porque se você entra num lugar, né, numa campanha, que você sabe as regras, eu vou dizer para você com sinceridade, se você entende essas regras, cara, não tem como você ganhar, de verdade, né? Se você já né, queima a linha, não tem como você seguir, né? Se você sabe quais as regras e você vai fazer em conta, vamos ver o que vai dar, não tem chance. Mas as outras pessoas podem agir para te ajudar, que isso acontece muito. E aí as pessoas vão te ajudar de N motivos, né? Porque elas vão fazer o que tiver para ajudar, para que você ganhe, para que você, né, seja beneficiada, né, para que faça valer seu esforço, né? E uma vez que a gente faz uma campanha e de uma ação, que as pessoas falam, olha, quem for mais votado, é óbvio que se eu tenho milhões de seguidores, eu vou passar para todo mundo, eu vou turbinar lá o post, eu vou fazer qualquer coisa para que você ganhe, né? E aí, o comportamento dessas pessoas que estão me ajudando, né, com a intenção de me ajudar, eu não posso ser responsabilizada por isso. Entende? Então, se a Luli foi lá, quero ajudar a Laude, e aí eu falo, então eu vou lá e vou colocar um monte de coisa aqui para turbinar seguidores e ela ter muito voto. Eu não posso me responsabilizar por isso, porque primeiro que não fui eu que coloquei. E aí, a grande pergunta é, como que você computa uma votação ou comprova uma votação para você fazer valer olha, você foi desclassificada por isso, entende? Então, esse é o grande ponto da questão de que eu coloco. Então, o que eu quero saber, como que é o seu sentimento psicológico quando você teve essa informação? Como que foi a sua reação no sentido de, o que eu vou fazer agora? Ai, sinceramente, eu chorei primeiro. Primeiro é o choro que vem de tipo, mais uma frustração, que vem várias frustrações, né? Uma atrás da outra, foi assim, caracas, pra que se esforçar, me expor isso que ninguém sabia e aquela sensação de frustrante,
frustrante, sabe? Você fala, tá, agora eu preciso me explicar para todo mundo, porque parece que eu agi de forma errada, sabe? Eu me senti assim, caracas, parece que eu agi de forma errada, mas eu sei das regras, né? Quando a gente participa de algo, a gente participa sabendo das regras. E aí, se você cumpriu as regras, aí você se sente, sei lá, injustiçada, se sente, poxa, perdi meu tempo, não deveria ter participado, aí fica meio que choramingando, sabe? Aquela coisa assim, ai, não valeu a pena eu ter feito isso, por que que eu fiz isso? Que idiota que eu sou de ter acreditado, sei lá, sabe? Passa muitos sentimentos assim, e principalmente se aquela coisa, o que eu falo para as pessoas que estão me perguntando, né? Eu explico isso, aí todo mundo fica perguntando, ai, é injusto, ai, faz isso, processa, não sei o quê, mas é uma coisa que você quer que dê certo, você não quer que dê errado, você não quer ficar falando sobre dar errado, sabe? Mais uma vez, dar errado dessa forma, né? Eu fico feliz porque outra pessoa iria ganhar, mas fico triste por ter sido, não ter perdido. Eu falo, não é perder, é ser desclassificada, né? E por uma coisa que eu não tenho controle, outra pessoa não tem o controle, né? Não tem a segurança de saber quem fez isso, né? Então, realmente, igual eu comentei com alguns amigos, né? Não é participar de uma coisa que você vai ganhar um liquidificador, que você vai ganhar uma coisa material, mas é um sonho que às vezes você nem sabe se isso vai acontecer, sabe? É incerto, é o tempo todo incerto, a gente não tem certeza. A gente tem tentativas, né? E eu estou tentando todas as possibilidades possíveis de tentar fazer isso dar certo agora, porque a idade vai passando, né? Igual muitos comentam aí. Ai, a Cláudia Raia engravidou com 56 anos, não sei o quê. Aí eu falo, mas eu não sou a Cláudia Raia, eu não tenho dinheiro dela para ficar fazendo todos os tratamentos que ela conseguiu fazer. Né? Eu não tenho isso, eu tenho uma possibilidade, uma tentativa que é o que eu tentei. Né? Agora vem, claro, aquela paz de falar assim, eu tentei, eu fui honesta, fui digna com o processo que eu fiz, eu fui verdadeira e eu posso deitar com a minha cabeça tranquila com isso. Só que agora, como né, teve a exposição disso, aí realmente todo mundo sempre fica meio que comentando, criticando, né? E aí a gente tenta ter algo justo só, sabe? Uma empatia justa, uma resposta justa, que é algo que ficou vazio, mas eu já vivo no meu vazio, sabe? Então você fala assim, eu tô no vazio, e quem se importa com isso, né? Às vezes você fala, quem está se importando com isso, com que a gente está passando, né? Que nem quando eu recebi o seu convite, né? Que eu, até por áudio, você viu que eu me emocionei de falar assim, caracas, alguém se importou, sabe, com isso, alguém se colocou no meu lugar, né? Alguém passou por isso realmente, sabe, como estou me sentindo agora. E eu sei que eu não vou ser a primeira nem a última, né? Virão outras mulheres que irão passar por isso também em outros lugares e devem estar passando por isso nesse exato momento, né? O mundo é grande. A gente não sabe o que está acontecendo com cada um, né? E eu falo que futuramente, quem sabe eu posso contar dessa história sorrindo, porque hoje eu choro muito quando eu vou falar sobre isso, porque é algo que estava quietinho, escondido, e aí eu falei, vou jogar! Aí às vezes eu falei, ai que idiota, por que eu fiz isso? Sabe, fiquei me culpando também de ter acontecido tudo isso, participado, né? E aí, né? Agora, várias páginas que falam sobre fertilização estão me seguindo, né? E aí eu falo, ai meu Deus, aí às vezes dá uma esperança também, sabe? Você fala, eles estão me seguindo, será que vai acontecer alguma coisa? E às vezes fala, vai acontecer nada também, e eu só tenho que falar e dar voz para outras mulheres, de repente, que passou pelo que eu passei também. E a gente se acolher, né? Porque quando eu expus isso, assim, na minha história, para você ter ideia, várias mulheres entraram em contato comigo pelo direct, falando,
Ai, Laudi, olha só o que eu ouvi. Porque assim, quando a pessoa manda alguma coisa para mim que eu vejo que vai servir de inspiração para outras pessoas, eu printo e posto nos meus stories para que outras pessoas vejam também. Não só eu vejo aquilo, mas outras pessoas vejam. E eu recebi mensagem de mulheres falando assim, Laudi, por favor, não me expõe, não comenta Uhum. sobre isso, mas eu tô passando exatamente o que você tá passando, sabe? Teve mulheres que falou para mim que o marido tem infertilidade, que elas têm trombofilia, que elas têm adenomiose, que elas têm endometriose, que fizeram Tudo que cirurgia, você descobriu há pouco tempo, né? sim, que fizeram cirurgia e não resolveu, sabe? A cirurgia que fez, vai ter que refazer novamente. Que estão nessa tentativa há 5 a 8 a 10 anos, sabe? As que entraram em contato comigo. E aí eu falei assim: olha só, tá vendo? Eu expus a minha dor, eu expus o que eu estou passando. E eu consegui dar coragem para essas mulheres se desabafar comigo. Tanto que a gente agora é meio que um apoio, assim, sabe? E a Mari tem uma fala que eu acho que é muito legal sobre rede de apoio, assim, que é a dor compartilhada parece que dói menos, né? É alguma coisa assim que ela fala. Então, quando você compartilha a sua dor e as outras pessoas vêm e te pedem ajuda, é uma troca tão grande que acalma o coração da gente, né? Que a gente percebe que a gente não está sozinha, né? Sim, é Então, isso. eu me solidarizo com você, assim, com a sua história, por todas essas dificuldades, por todas essas camadas que existem, tá, Láudio? E, de novo, assim, você foi a voz que eu já ouvi de várias pessoas e que falavam, ó, não quero me expor, mas eu tô me sentindo assim, né? Então, você já se deparou com pessoas que falando, olha, eu também me senti assim, eu já fiz, já participei de alguma também que também me senti assim, né? Então, o intuito da sua voz a gente às vezes não entende o que acontece, né, o que Deus faz na vida da gente. Às vezes a gente realmente não entende. E sempre tem um motivo, né? E você contando, assim, a sua história, me faz refletir muito sobre alguns pontos, assim, que eu gostaria que você me permitisse falar, tá? Mas é uma reflexão, tá? Você me falou que você tem 40 anos, você está tentando há 5 anos, você já teve 4 perdas, né? Quatro abortos, teve gestação natural junto, tal. Então é um processo muito dolorido, já fez FIV, já gastou dinheiro, o último 30 mil, tal. E de repente vem uma esperança para você que você vê e de repente foi um pesadelo para você no meio do sonho todo, certo? E aí eu Uhum. penso assim, cara, Deus, ele é tão perfeito. E vamos supor que se você passasse por todo o processo, você ganhasse tudo bonitinho, você acabou, faz pouco tempo que você falou que descobriu a adenomiose, com princípio de trombose, né? E endometriose, trombofilia e tal. Você imagina que você passa por um tratamento, né? Que você ganha um processo, né? Ganha uma FIV gratuita, mas você nem sabia de todas essas dificuldades que você tem. E aí ia ser uma chance desperdiçada. E se desse certo, provavelmente você teria perda, né? Porque você já vem com uma sequência de perdas, né? E aí você precisa fazer biópsia, tem uma série de camadas aí dentro da sua história, que obviamente é o médico que vai te fazer, e eu não sou médica. Mas aí eu Sim, falo assim, olha como, se a gente olhar por trás de tudo, né? Deixar a dor de lado, que eu sei que ela dói, e você olhar com outros olhos, né? De falar assim, pô, de repente foi um livramento desse momento para eu não passar por tantas outras dores, né? Não passar por isso de novo, né? E olha que grande, que importante que é essa voz que você está falando. Se eu te perguntar hoje, assim, se eu fizer um sorteio de FIV, sei lá, vou falar, vou te dar uma FIV de graça, você tem que se inscrever, o que você faria hoje? ai, meu Deus. Você Eu, sairia correndo ou você encararia? não, se fosse para pedir votação, eu não participava mais, não, 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 porque primeiro que assim, você se sente incomodado de ficar, parece que você está incomodando outras pessoas, sabe? Parece que você está. Claro, você está pedindo favor para as pessoas para realizar um seu sonho. Sim. E aí você não sabe quem está na boa vontade, quem não está na boa vontade de fazer, quem está desejando uma energia boa e quem está, tipo, dando risada, desejando mal, sabe? Não dá para saber a intenção das pessoas. A Então, assim, exposição nem sempre vale a pena, né? não vale a pena, de verdade.
Se você me perguntasse assim, Laude, você se arrepende? Me arrependo. Não teria participado mais, sabe? Assim, de uma seleção assim, dessa forma. Não participaria mais também. Pode ser para ganhar todo o tratamento, sabe? Se me falasse assim, ó, vamos participar para você ganhar a cirurgia da endometriose, não sei o que, completo. Você precisa só estar ganhando. Eu não... Assim, como eu fiquei frustrada e criou essa frustração dentro de mim, me bloquearia, sabe? Tanto que esses tempos atrás, aí uma moça entrou em contato comigo que ela estava participando de um concurso, mas era coisa de Miss, assim, sabe? Aí ela, você me ajuda a pedir votos? Eu falei, moça, eu tô muito frustrada, sabe, de ficar mandando mensagens no direct das pessoas, nos meus grupos do WhatsApp. Aonde eu entro, eu vou falar com alguém, tipo assim, eu preciso falar com o João da Quitanda. Na hora que eu entro lá, tá assim, ó, vote em mim, sabe? Tá todas as mensagens lá. Todo mundo que eu entro. E aí eu me sinto muito frustrada toda vez que eu vou entrar ali. Toda vez eu parece que tá me picando na dor, assim, sabe? Então, realmente, eu não participaria e eu não indicaria, assim, outras pessoas quererem participar se fosse, assim, nesse processo de votação pública, assim, sabe? Eu acho que se fosse uma coisa mais, assim, tipo, sei lá, um projeto que eu vou me inscrever e ficar numa fila de espera. De repente, eu participaria. Não sei se tem isso até pelo SUS, né? Algumas pessoas, para você ter ideia, mandaram para mim clínicas que fazem tratamento mais em conta, me mandaram sobre SUS, hospitais que atendem pelo SUS também de uma forma mais gratuita, mais em conta também, né? Eu não tive tempo ainda de estudar sobre isso, até porque você precisa estar bem psicologicamente para você iniciar um tratamento, você iniciar uma busca, né? Então, saber, que nem agora eu tô perdida ainda, eu não sei, tipo, qual ginecologista eu vou, qual clínica que eu vou, sabe? Eu tô perdida um pouco nisso, porque realmente você se sente perdida. Você fala, tá, eu me direciono aonde? Aí a gente começa a pegar exemplos de quem passou por isso. Né? A gente olha, a gente fala, olha, aquela é uma tentante. Que nem eu entrei em contato, pra você ter ideia, com tentantes. Perguntei qual clínica elas tinham feito, como elas tinham feito, que cirurgia elas tinham feito. Né? Eu tenho uma conhecida que ela fez a cirurgia da endometriose, em 2 meses ela engravidou naturalmente. E aí eu falei para ela, me indica seu profissional, quem fez para você, que a gente busca isso, né? Porque a gente fala, tá, onde que eu tô? Tô perdida, para onde que eu vou? O que que eu faço? Né? E aí tem hora que você fala assim, eu desisto disso, mas eu penso assim, como eu posso desistir de um sonho? Se eu ensino os meus alunos, a minha vida inteira, todos os meus alunos, eu sempre ensinei a eles não desistir do sonho deles. Né? Quando eu participei de um concurso de Miss, aos 30 anos, antes disso, os meus alunos falavam assim, eu tô com 18 anos, eu tô ficando velho, eu não vou conseguir entrar numa companhia, nenhuma companhia vai me querer, sabe? Eles viviam falando isso. Eu falei para eles, olha, vamos fazer assim, eu vou entrar no concurso de Miss, porque era meu sonho, quando jovem, era meu sonho participar de concurso de Miss, mas eu não tinha condições financeiras, né? Aí eu falei, então vocês vão ver uma Miss de 30 anos, eu vou entrar no concurso de Miss, eu vou ganhar, eu vou mostrar para vocês que nunca é tarde para a gente realizar o nosso sonho. E aí, quando eu ganhei o concurso aqui da minha cidade, a minha plateia inteira assim, chorou junto comigo, a minha torcida inteira chorou, os meus alunos choraram junto comigo. A partir daquele momento, nunca mais eu ouvi, isso foi em 2019, nunca mais eu ouvi deles falar que era tarde para conseguir alguma coisa, sabe? Então, eles falam o tempo todo, Laude, nossa, Laude, você é muito forte. Mas eu falo, eu sou forte não, gente, eu sou fraca, eu falo para eles. É que eu tô tentando lutar e mostrar para vocês que a vida é isso. Às vezes você pode ter essa dificuldade, mas você tem que tentar as suas possibilidades. E o que eu tô tentando é as minhas possibilidades, sabe? Infelizmente, eu falei para eles, infelizmente, tem coisas que não tá no nosso controle. Né? A gente não tem o controle da situação, foge do controle, né? A gente se entristece com aquilo. A injustiça, ela existe, não vai acabar a injustiça agora. Sempre existiu, sempre vai existir.
né? Mas o que a gente pode fazer é realmente se acolher com aqueles que estão abraçando a nossa causa, que quer nos ouvir, que quer falar, olha, tô aqui, chora, olha, tô Você não está aqui. sozinha. Você não tá Uau, sozinho. eu quero te dizer uma coisa. Você falou várias coisas assim que eu tô aqui pensando, né? Primeiro que você falou assim, eu tô perdida, né? Aliás, antes do perdida, você falou sobre sonho, né? O maior sonho da sua vida, né? Uhum. E que é a maternidade, a gente já tinha falado sobre isso. E uma coisa que eu aprendi com a minha história, com a história de tantas, centenas, milhares de mulheres que eu falo, né? Já há 5, 6 anos já, desde que as minhas filhas nasceram, nunca coloque o seu sonho na mão do outro, de nenhum outro, porque as pessoas não vão dar o valor do seu sonho que ele merece e que você dá, né? E aí vai te frustrar. Então, às vezes, vale a pena, é difícil, é difícil. É caro, a gente sabe que é caro, a gente não precisa nem falar sobre isso, né? Por isso que existe tantas questões, tantos problemas, tantas camadas quando a gente fala de infertilidade. Mas é importante que você traga ele para você e que você fale, olha, é isso que eu quero, é esse o meu objetivo e eu vou fazer o que tiver que fazer para ir atrás dele. Eu vi que você também abriu uma vaquinha. Eu não divulgo vaquinha no meu perfil, tá? E não estou te prometendo porque eu não vou divulgar, tá? Mas eu achei interessante de você abrir justamente por causa dessa dificuldade e mostrar que seu sonho está tão válido que você ia fazer qualquer coisa, né? Mesmo que dure não sei quanto tempo lá e você vai fazer sua parte. Então, isso foi uma coisa que eu achei bem interessante da sua posição. De tipo, ó, não desistir de tudo. Talvez isso tenha acontecido para te motivar mais ainda a entender qual é o tamanho do seu sonho, né? E que nada vai abalar, embora tenha abalado, de você se continuar com ele. Ah, você também tem um gatinho. Pulou no meu colo aqui, do nada. O Marshall estava fazendo isso, eu pus ele para baixo. E a outra coisa que você comentou, que você está perdida, que você não sabe por onde começar, o que fazer, nem nada. A minha história, eu faço aconselhamento e direcionamento de pacientes. O que é isso? Eu ajudo vocês a encontrar o caminho. A encontrar o caminho de tipo, o que eu vou fazer, onde eu vou pesquisar, qual clínica eu vou fazer, será que essa clínica é legal? Então eu vejo se tenho Anvisa, vejo todas essas coisas, porque eu já tenho muito conhecimento sobre isso. Então, o que você precisar, pode me mandar mensagem. E essa consultoria é uma consultoria, né, que eu faço, um aconselhamento e direcionamento que eu cobro de pacientes. Mas pode me mandar que eu não vou te cobrar. Me manda as dúvidas que você tem, a gente senta um dia e eu falo, ó, vai por esse caminho e, sabe, te direcionar, para que você realmente consiga ir num caminho, porque assim, nem toda clínica tá lá é legal, nem toda clínica que tá lá realmente faz tratamento, né? Nem todos os médicos que dizem que são médicos ginecologistas são especializados em fertileuta, entende? São várias questões. Se você realmente não sabe, o paciente, quando está nesse meio, você não sabe para onde você vai pegar na rede social e pegar Sim. informação de pessoas. E as pessoas vão falar, olha, vai nesse, eu fiz com esse. Só que assim, nem sempre o mesmo, você vai ter ou sentir o mesmo acolhimento que o outro sentiu. O meu Sim. médico, por exemplo, para mim ele é tudo, e eu não fico indicando ele, por quê? Porque vai ter pessoas que não cabe o bolso dele, tem pessoas que não vai gostar do jeito dele, né? Então a gente precisa ver aonde que você tá, o que que você tá para facilitar isso. A ideia não é que você saia do seu lugar para você ir lá para Norte e Nordeste para fazer uma FIV. Ou se você está no Norte e Nordeste, você venha para São Paulo, porque tudo isso é custo, entende? E aí a gente precisa minimizar, obviamente que vai ser a decisão tua, a tua escolha, né? Então eu quero que você entenda e saiba que você não está sozinha. Existem muitos caminhos, mas o importante é que você esteja aberta para todos os caminhos, né? E te digo mais, se você de repente falar, Luli, eu estou sentindo dificuldade, será que meu caminho vai ser alvo-doação? A gente não sabe, você vai ter que passar por um especialista para ele te avaliar tudo, né, que você já tem, o que você já passou e tal. Que eu vou te ajudar com isso, se você quiser, tá? Mas é importante que você entenda que você tem que fazer uma grande parte disso, né? De você passar por essas etapas. Com muito cuidado para você não cair nesses desvios, né? Porque se acaba perdendo tempo. A gente está falando de junho, julho, a gente já está em agosto, são 3 meses. Entende? Sim.
3 meses é o tempo de você poder ter feito uma cirurgia, ter feito algum acompanhamento, ou ter feito um tratamento, né? Mesmo que seja multidisciplinar, tal, e tá mais tranquila, não tá com esse estresse todo, né? Porque o estresse psicológico, tudo interfere, né? Então, assim, eu não sei se tem alguma coisa a mais que você queira dizer que a gente esqueceu como recado, mas eu quero dizer para você, assim, que primeiro que te agradecer muito de você trazer sua voz e usar sua voz para ajudar, né, nesse sentido. Dizer que você não está sozinha, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se ver na sua história, e muitas pessoas já caíram em situações, não de campanhas, mas de comprar uma mentoria, de acreditar sei lá, num pacote que vai ajudar a engravidar de grátis, sem FIV, que vai recuperar os óvulos dela. A história da Cláudia Raia também é a história mais sem pé nem cabeça, longe da reprodução, né? Ela não tem valor para a reprodução porque é muito fora da curva, né? E são muitos questionamentos. Então, tenta filtrar, sabe? Respirar um pouco, trazer tudo isso para você e falar, cara, o que eu quero? O que é importante para mim? E dentro desse importante para você, sabe, direcionar, colocar uma meta assim e você traçar ela. Né? O importante é você saber que a reprodução humana, que a fertilização, a medicina e a ciência, ela está a seu favor, né? E é assim, óbvio que o tempo passa, mas tem chance, né? Então, assim, se ele realmente for seu desejo, ele vai acontecer, né? O que você tem que ver? Ver os diagnósticos, ver o que acontece e tomar uma decisão com o apoio de um médico especialista, que não sou eu não sou médica, mas eu posso direcionar para isso, tá? Então, eu quero muito te agradecer por trazer essa informação, me ajudar a trazer esse alerta, né? Porque foi uma ajuda muito preciosa para mim, né? De alguém que viveu isso, trazer como alerta até para os médicos, para o CFM, para a Anvisa, para todo mundo ver, né? Que eu venho sempre falando sobre isso e as pessoas às vezes parece que é bobagem, né? E não é bobagem, né? A gente está em uma prova que é você com as suas dores aí, tendo que trabalhar isso agora e ver o que vai acontecer com várias consequências que você tem que fazer, né? Então, assim, não se sinta responsável por isso, né? Pela forma, não sinta nada. Eu acho que você tem que sentir assim, eu tive que passar por isso e tem alguma razão para isso. A resposta você não vai ter agora. A resposta você vai ter lá na frente quando você olhar para trás. Hoje eu olho para trás e falo, tá aí a minha resposta. Né, as minhas filhas e o que eu estou fazendo hoje. Né? Então, hoje eu procuro o meu papel, eu escrevi livros para a educação, porque eu entendi que a educação, a informação e a conscientização é o melhor caminho, é a melhor arma, é o melhor escudo que a gente pode dar para as pacientes que estão vindo aí agora. Né? Então, assim, que você não caia mais, né, numa situação dessa, né, porque eu imagino o quanto é dolorido, que você consiga organizar a sua cabeça, passar por esse processo de uma maneira leve, quanto mais leve, melhor, né? Que você tire se existe culpa, que você tire essa culpa do seu coração, porque de verdade não diz respeito a você, tá? Você fez o seu melhor com as melhores das intenções, então não se sinta culpada por isso, né? Porque a gente que está na infertilidade, a gente já se sente culpada por uma série de coisas. Então não traz essa culpa para você também, que não vai valer a pena, né? Sim. Simplesmente passe por isso, faça o que você tiver que fazer, o que seja correto, o que seja dentro da lei, o que é justo, né? Busque seus direitos, se existe algum. E siga. Só que não deixe o seu sonho de lado e nem coloque na mão do outro, sabe? É isso que eu gostaria, assim, de te dizer. Com muito respeito e muito carinho pela sua história e por tudo que você me falou, tá? E eu não sei se você quer falar alguma coisa, se você quer terminar, a gente acho que já deu uma hora aqui. Se você quer terminar, se você quer falar alguma coisa, se tem alguma coisa que você queira acrescentar, que você acha que é importante. Ai, a gente conversou sobre tantas coisas já, né? Eu acredito que ter essas conversas é importante. Elas existirem é importante. Existem muitas formas, né, da gente amenizar a dor da outra pessoa, né? Principalmente quem passou por ela, né? Quem passou por essa dor, quem passou por isso.
Então, que eu possa servir de exemplo para outras mulheres que vai passar por coisas difíceis e vai erguer a cabeça e vai conseguir outras possibilidades também. E sempre pode ter as pessoas contra, mas tem as pessoas a favor, tem quem impede, mas tem quem apoia também, né? E obrigada por essa conversa. Eu saio com meu coração tranquilo aqui dessa conversa e estou aberta a qualquer pessoa que quiser conversar comigo sobre, quiser dialogar sobre isso, né? Quiser utilizar minha história agora, né? Que eu expus agora. Agora pode utilizar a história para ajudar outras pessoas. Quiser que E eu palestre, ajude vou você e estar na outras pessoas. palestra junto, né? E é isso. Eu estou nesse mundo de tentante, né? Quem sabe o arco-íris. Desculpa. Não tenho que pedir desculpas. Quem sabe o arco-íris brilha para mim, né? Porque agora é isso. Agora eu falo que eu tô na fase cinza, sabe? Eu falo que eu tô na fase cinza, esperando para ter a fase do arco-íris. Tanto que agora, quando eu vejo o arco-íris, assim, eu acho a coisa mais linda, sabe? O arco-íris. Eu falo, ai, meu arco-íris vai chegar, uma hora vai chegar. E todo mundo fica, Láudia, eu sonhei com você. As pessoas ficam, eu sonhei com você com o bebê, eu sonhei com você não sei o quê, eu sonhei com você, sabe? E aí a gente que tá vivendo nesse mundo cinza, né? A gente fala assim, ai, Senhor, quando eu vou sentir o cheiro do meu bebê? Quando eu vou abraçar ele? Quando eu vou conhecer? Porque quando a gente engravida, é, eu nunca quis engravidar cedo, sabe? Hoje eu me arrependo um pouco disso, porque eu sempre pensei assim, ah, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viajar bastante. Depois dos 30 anos eu penso nisso, né? Não quero engravidar agora. Aí depois de passar por essas perdas, né, eu falo para eu vejo as meninas novas engravidando, eu parabenizo, sabe? Eu falo, parabéns, parabéns, isso aí, menina, isso aí. Engravidou. Olá. Eu falo, isso aí, não demora para engravidar, não, porque depois você deixa para depois, e esse depois pode ser difícil, que foi o que eu descobri, sabe? Depois dos 30, eu falei, caracas, eu não imaginava que ia ser difícil para mim, porque a minha mãe teve 3 filhos, a minha avó teve 9 filhos, e eu pensava, eu não vou ter dificuldade com isso, né? E aí, quando eu parei nessa dificuldade, eu falei, caracas, eu tenho dificuldade, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu me sentia assim perdida, sabe? Que eu nunca imaginava que eu ia ter dificuldade pela minha mãe teve Pela 3 família, filhos. pelo histórico, né? E isso, não tem histórico de infertilidade na minha família, sabe? Eu também não E, tinha, não, e eu passei. Eu isso, sou e aí gêmea, inclusive, eu sou gêmea com um menino. Minha mãe teve 2 vezes gêmea. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora é uma curiosidade minha. Você chegou a saber, ter informação sobre congelamento de óvulos? Você soube disso? Você congelou óvulos ou não? Você não teve essa informação? olha, assim, quando eu fiz a primeira fertilização no ano passado, eu também tenho, eu acho que teria que ser uma outra live para falar disso também, sabe? Porque, assim, eu senti a necessidade de ter uma instrução melhor nesse processo, né? Assim, de saber, olha, são esses os exames, é isso que você precisa fazer. Eu simplesmente fui fazendo, eu fui assim, tá, o que eu tenho que fazer? Tem que aplicar injeção na barriga? Eu vou aplicar. Sabe? E aí eu vi que eu tive baixos óvulos, né? Baixa quantidade de óvulos. Eu tive 4 óvulos, só que é baixo isso, né? Então, acho que minha reserva ovariana deve ser baixa. E eu não e eu estava 2 anos com essa médica e ela não soube me instruir assim, olha, que tal fazer um banco, ajuntar vários óvulos, Fazer várias vários ciclos de coleta para você ter uma quantidade mínima de óvulos para poder ter um embriões saudáveis. Isso mesmo, entendeu? Hoje eu tenho isso mais claro assim na minha cabeça por ter passado por isso,
né? E também fazer a análise dos embriões, né? É uma É a coisa que eu faço. biópsia. Isso, a biópsia, isso é uma coisa que eu faria agora, né? Eu faria assim, vamos fazer várias coletas, ajuntar certas quantidades, que pode ser que sejam bons ou não também, não dá para saber disso, né? E aí, Uhum. ajuntando, fazendo várias coletas, sei lá, 3, 4, 5, 6, quantas precisar, aí sim fazer o processo dos embriões e fazer essa análise deles também, para aí sim fazer uma transferência. Então, Deixa eu te perguntar realmente. uma coisa que você sabe também, essa é uma informação importante. Você sabe que se você tiver pessoas que possam doar óvulos, né? Como você conhece muita gente, você tem a escola, né, de dança e tal. Se você conseguir indicar para uma clínica de reprodução humana, pessoas que você conheça, qualquer pessoa, não precisa ser só da família nem nada, que esteja dentro da condição de doar, porque tem uma regra, né, para ser doadora e tal, você sabe que você pode conseguir seu tratamento praticamente com um desconto muito bom, ou 100%. Você sabe disso? Olha, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo disso com uma seguidora que ficou sabendo da minha história, entrou em contato comigo e falou que fez isso. Ela contou a história, ela me mandou, aliás, o podcast da história dela, né? Que ela teve perdas, tentou também fazer acho que 2 ou 3 fertilizações, eu não sei, Uhum. se eu não me engano. E as 2 últimas fertilizações ela falou que ficou o processo bem mais em conta, justamente porque ela conseguiu doadoras. Uma foi a amiga, se eu não me engano, outra foi uma parente dela que fez isso. E ela só teve que pagar as medicações, então ficou bem mais em conta, né? E aí é uma possibilidade também que eu penso em investigar mais sobre, sabe? Eu não sei muito Se falar você sobre quiser, isso. depois eu posso te falar direitinho sobre isso, te direcionar às clínicas. É importante que, como você já tem uma baixa reserva, você já tem 40 anos, você já está acima do limite. Mas se você tiver conhecidas que estejam dentro do limite, aí eu te instruo direitinho como que funciona isso, e essa pessoa puder doar. Não é, ela vai doar por você, mas para a clínica, entendeu? Então ela fala, ó, eu vim aqui para ajudar no tratamento da Laude, entende? Aí ela vai, só que assim, existe um processo que ela tem que ver, avaliar a saúde dela, o anticoleriano dela, se ela tem óvulos suficientes, porque se é uma pessoa que é nova e ela tem 4 óvulos, por exemplo, ela não vai poder ser doadora. De repente ela faz um exame e ela tem uma doença genética, ela não vai poder ser doadora. Então, é importante que você saiba que isso existe, que isso é uma possibilidade, isso pode também te ajudar financeiramente, tá? Só para você saber que existem várias possibilidades e que pode depender de você, Sim, tá? sim. Então é isso, Laudir. Você quer que eu grave essa live, que eu marque você, deixe gravada no nosso feed? Você fica super à vontade. Você fala, não, Luli, não quero ficar expondo, eu não vou expor, eu super respeito isso. Mas você Eu fala, não queria pode, falar sobre a vaquinha que foi ideia dos meus amigos, seguidores. pode Eles falar. deram essa ideia da vaquinha. Eu nunca fiz vaquinha para mim, porque é aquela coisa, né? A gente fala assim, vamos trabalhar para conseguir as coisas, né? Vamos ralar para conseguir as coisas. E aí os amigos falaram, Cláudio, por que você não faz uma vaquinha? Eu falei, olha, nunca gente, já fiz vaquinha para outras pessoas, já contribuí em outras vaquinhas. Aí eu falei, ai, gente, não sei se eu quero levar isso adiante, né? Mas eles me empolgaram, eu queria agradecer a eles pela ajuda que eles deram, que eles estão dando, né, pelo acolhimento deles. E se a vaquinha já tem acho quase 2.400 na vaquinha, eu falei que já dá para pagar as injeções já do tratamento. É legal, não, é legal. Eu acho que assim, ó, de pouquinho em pouquinho, fazendo sua parte, você vendo todas as possibilidades, você Sim, consegue. Deixa lá exposto no seu perfil, né? Coloca isso, as pessoas que forem vendo, eu já te expliquei por que eu não trago vaquinha para o meu perfil, né? sim. Até por respeito a todas as outras que eu já disse não. Uhum. Mas é importante você dizer por que você fez por causa de tudo isso que aconteceu contigo. Então, eu desejo, assim, de verdade, muita sorte, assim, muita luz, muito discernimento, sabe? Que você tenha calma para conseguir ver os próximos passos, porque às vezes a gente está num tumulto, a gente não consegue responder as coisas com clareza ou fazer as coisas meio que atropeladas e a gente acaba até perdendo a razão
né, nesses momentos. Então, eu acho assim, ó, tá aí sua história, né? Você não está sozinha. Eu fiquei super feliz de saber da sua história, de você ter aberto isso, de você poder ajudar outras pessoas e ser ajudada, né? Então, quando a gente está aberta a ser ajudada, é muito legal, tá? Então, continua com a sua verdade, tá, Lau? Continua. As pessoas podem questionar muitas coisas, mas só a gente e Deus sabe do nosso coração, né? Eu sempre falo para Sim. as pessoas, fiquem em paz, porque Deus sabe do nosso coração, né? Então, de novo, que você tenha muita luz, que dê tudo certo, que você consiga realizar o maior sonho da sua vida, né? Que é a maternidade, né? O sonho da sua vida, você vai realizar, vai ver o seu arco-íris, no momento que tiver que ser, da maneira que tem que ser, porque eu acredito muito que Deus já tem a nossa história preparada. Nada É, ver- disso está acontecendo por nada, né? é Existe verdade. uma razão que a gente não entende qual é, a gente não vai ver agora. Lá na frente a gente entende. E eu espero que seja lindo, né? Que seja lindo, que seja, sabe, um recomeço, né? Que seja uma história agora, que você construa uma história agora, de agora por diante, sabe? De, ó, Sim. respirei e agora vida nova e vamos fazer o que tem que ser feito, né? E é isso. Eu tô por aqui no que eu puder te ajudar. É longe, né? Eu estou em Atlanta. Sinta-se abraçada, sabe? Não sinta. O que eu mais queria dizer para você é, em momento nenhum, se sinta culpada. Por nada. Pelas perdas, pelas suas tentativas, por não falar, sabe, por entrar numa situação, assim, de desgosto, né? De triste, numa situação que não foi legal, mas que agora ela te mostre uns outros caminhos, né? Então acho que a gente tem que pensar pelo lado. A gente sempre pensa no copo vazio, né? Só que a gente tem que pensar que o copo sempre enche de novo, né? E a gente Sim. mata a sede de novo. Então, eu quero que você pense assim, sabe? Que os seus amigos, as pessoas continuem te apoiando, continuem te abraçando, sabe? Que a gente não fique, né? Que vocês não entrem em conflitos por nada, porque Deus, ele organiza tudo. É Entende? verdade. Tá bom? É verdade. Amém. Quem sabe a gente Amém? faz uma live futuramente com os bebês milagres. Faremos, faremos. Olha você já falando em plural, ó, bebês, né? Os bebês milagres. É isso, assim, Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Então, Tá obrigada bom. mais uma vez, assim, que Deus te abençoe e que você siga seu caminho em paz, tá? Obrigada. Obrigada. Eu deixo a live gravada, te marco, quer que eu te marque? Pode marcar sim. Então, combinado. Combinado, então. E qualquer coisa que você precisar, você pode me mandar mensagem. Às vezes pode ser que eu demore um pouquinho, porque eu estou correndo com uma série de outras coisas, mas eu te respondo. Tá Tá bom? bom. Então Obrigada. tá. Obrigada, viu? Um beijo. Obrigada para as pessoas que participaram, que acompanharam a gente até aqui. Obrigada pelas pessoas que entenderam que eu desativei os comentários por um motivo, né? Eu falei que se tivesse qualquer motivo, qualquer comentário que não fosse legal, que pudesse prejudicar, eu ia fechar o comentário, né? Então eu fechei por causa disso, para evitar comentários como houve no post, que eu fiz totalmente de uma maneira muito aberta, como eu faço sempre, com todo mundo, né? Então, o meu perfil, ele é para acolher e abraçar e para ter respeito, né? Porque eu sempre respeito todo mundo e eu gostaria muito que as pessoas respeitassem a minha opinião, o trabalho que eu faço, né? E graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com praticamente todas as pessoas, né? Eu acho que as pessoas que não gostam, obviamente minha voz não é todo mundo que vai gostar, porque eu sempre falo realmente que eu acho que tem que ser dito no lugar que eu gostaria de ter tido, né, de apoio e não tive, então eu gosto de estar nesse lugar. Mas aí também diz respeito a eles, né? Olha, já fui bloqueada por muitas pessoas, tá, Laude? Eu já fui cancelada de congresso, né, por falar, por trazer minha voz para o paciente. Já também pensei em desistir, em largar tudo. E aí eu falo, Deus não deixa. Então, eu estou aqui por um propósito muito grande e Deus vai lá e Ele vai me direcionando, né? Então é isso, tá? Então, fique em paz e a gente vai se falando. Obrigada, tá? Obrigada. Um beijo. Um beijo para vocês. Tchau.